Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero também nesta oportunidade louvar a Deus e agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder voltar aqui nesse setor de trabalho, neste congresso tão maravilhoso. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, segundo ao nosso pastor Dorival, que sempre tem nos honrado, também a coordenadora geral, que tem estendido este convite, nossa irmã Lucília, Diná. Quero também parabenizar as nossas irmãs do ciclo de oração. Que coisa linda, a igreja tomada das irmãs. Que maravilha, irmãos, que jardim bonito nós estamos vendo nesta noite. Glória a Jesus. Queridos, eu quero que os irmãos abram comigo a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória. 2 Samuel, capítulo de número 5. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 22 até o versículo de número 25, e depois, terminando esta leitura, no tema que vocês escolheram, Isaías 45, verso 2. Eu quero tomar esses dois textos para que nós possamos meditar nesta noite na preciosa, inefável e inerrante palavra de Deus. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Diz a preciosa palavra do Senhor: e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defrontes da amoreiras, e há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha pelas copas das amendoeiras, então te apressará, porque o Senhor saiu então diante de ti e feriu o arraial dos filisteus. Queridos, complementando esta leitura no tema em que vocês escolheram, livro do profeta Isaías, capítulo de número 45 e versículo de número 2, diz assim: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas escondidas, para que possas saber que eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Queridos, pastor Dorival, eu posso tirar? Dá licença, viu? Respeito. Queridos, eu quero colocar um tema nesta mensagem, desta festividade, deste congresso: quando Deus resolve marchar. É sobre este tema que eu quero pregar nesta noite. Quando Deus resolve marchar. Glória a Jesus. Queridos, nós temos aqui em 2 Samuel, no capítulo 2, aonde nós lemos o texto bíblico, esta passagem vai mostrar que os filisteus, inimigos frequentes de Israel, atacaram pela segunda vez, depois que tornou-se Davi rei
e agora em Jerusalém, e agora Israel enfrenta uma segunda batalha. Queridos, quando nós vemos a expressão que Israel enfrenta os filisteus pela segunda vez, isso quer dizer que eles estavam vindo de batalha, eles tiveram a experiência. No capítulo de número 5, versículo de número 17 até o versículo de número 21, vai mostrar um momento em que os filisteus novamente, ou seja, pela primeira vez neste texto, se levanta contra Jerusalém. Era frequente os ataques. Nesta primeira ocasião, nós vemos uma ação direta de Deus. A Bíblia diz que Davi consulta ao Senhor, e neste momento que Davi consulta ao Senhor, Deus manda que Davi vai adiante dos filisteus, e o Senhor ia dar a vitória. E foi assim que aconteceu. Davi se prepara, vai diante, e o Senhor dá vitória. O Senhor dá, aleluia, uma grande vitória para os filhos de Israel. Agora pare para analisar comigo. Agora vem o povo voltando para sua casa, vem o povo voltando novamente, alguns feridos, alguns machucados, alguns, aleluia, estavam ali atônicos, porque estavam vindo de batalha, e de repente eles acham que tinha acabado, acham que tinha, aleluia, apaziguado o momento de guerra. E o texto da palavra do Senhor vai dizer que os filisteus tornaram a subir e se estenderam agora de uma maneira mais forte, de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais feroz. Por que isto, pastor? Porque agora eles vêm com a tecnologia da época, eles vêm com os carros de ferro, as armas de bronze. Eles agora colocam-se, aleluia, não em qualquer lugar, eles colocam-se nos vales dos Refaíns. Vale dos Refaíns quer dizer um lugar de estratégia, um lugar de ataque. Quando o povo olha aquela situação, queridos, não tem outra maneira. Agora olhe para mim aqui nesta noite. Você já venceu batalha. Lutar contra o inimigo é terrível. Lutar contra o inimigo não é fácil. Você chega, recebe uma notícia, a situação está precária, está difícil. Você vai para o joelho, você vai para a oração, você vai no momento particular com Deus. O processo dói, aleluia, causa, aleluia, na nossa vida feridas. Há batalhas na nossa vida que deixa marca. Há guerras na nossa vida, aleluia, que quando achamos que acaba, nós vamos se deparar que estamos machucados, feridos. Eu tive uma batalha no meu lar, na minha casa, com meu filho. Tinha se afastado, parecia tudo perdido, a família já havia desacreditado, estava andando em situações difíceis, mas eu chamei a mãe e disse: vamos para o joelho. Guerra se vence de joelho. Guerra se vence de joelho. Eu me lembro um dia eu estava de joelho orando na sala de casa. Pela madrugada o meu filho entra, toma um banho e vai saindo de madrugada, pois ele ia para as baladas da vida. Eu olhei de joelho, virei para ele e disse: filho, aonde você vai de novo? Pai. Ele olhou para mim e disse: pai, tira isso da sua cabeça, tira isso do seu coração. Eu nunca mais serei crente, eu não vou para a igreja, não tem jeito. Eu ainda de joelho olhei para ele com lágrima nos olhos e disse: você disse isto, mas você pode sair. Eu vou continuar de joelho, porque eu vou vencer você de joelho.
E eu sei quantos irmãos passam por isto. Filhos afastados, filhos longe do caminho do Senhor. Mas eu peço aos irmãos nesta noite: não amaldiçoe, não desista, não entregue na mão de Satanás, porque Deus tem autoridade de fazer como fez com Israel. Apenas um subiu, trouxe eles de volta. Ele é Senhor de batalha, Ele é Senhor de guerra. Quando Ele quer fazer, Ele faz, não tem quem possa impedir. Mas tem batalha, tem situações na nossa vida que deixam marcas. Agora pare para analisar o texto bíblico comigo. Imagine agora Davi chegando recente no reinado de Jerusalém, chegando no início, aleluia, assumindo o trono. Veio uma batalha, o povo parece que vai descansar, os inimigos se levantam de novo, e os inimigos, é isso que faz, se levantam de novo. Você não pode parar porque eles se levantam de novo. Você não pode desistir porque eles se levantam de novo. Você não pode viver só de congresso porque eles se levantam de novo. Você não pode viver só de oba-oba porque eles se levantam de novo. E agora estava os carros de ferro, a superpotência militar, estava as armas de bronze. Mas o que eu acho interessante, que o vale estava fechado, o povo estava com medo, mas Davi estava com o joelho no chão e o coração aberto. É uma combinação que dá certo. Oh, glória. Oh, decalabaxandarabacai. E a Bíblia diz que ele consultou o Senhor. Ele orou ao Senhor. Sabe o que é isto? É quando Deus diz assim para ele: olha, Davi, você vai vencer, mas não é da mesma maneira. As vitórias passadas não significa, aleluia, as mesmas estratégias presentes. Davi entendia isto, e Davi foi para o joelho, foi consultar ao Senhor. Pastor, por que muitos de nós não vencemos? Ou porque muitas batalhas não são vencidas? Ou porque muitas guerras não são vencidas? Sabe por quê? Porque nós estamos enfrentando, aleluia, a síndrome das virgens loucas. Sabe qual é? Dai-nos o vosso azeite. Aleluia. Eles estão procurando, aleluia, ranchos de profeta para buscar azeite de alguém. Eles estão batendo nas portas dos profetas. É campanha, eu vou. É oração, as vigílias que não sabe nem de onde é e não sabe nem o que vai acontecer, mas está lá batendo. Mas o
Ainda que não aconteceu o que é para acontecer, é porque Ele está trabalhando. Mas tem uma coisa, olhe para mim aqui. Quando Deus resolve marchar, não tem filisteu, não tem carro de ferro, não tem, aleluia, armas de bronze, não tem demônio, não tem inferno, não tem capeta, não tem nada que para diante dele. Quando ele resolve marchar para trazer vitória ao seu povo, não tem nada que pode parar. Ele chega porque ele tem domínio de todas as coisas. A situação era de desespero. O inimigo volta com tudo. Os filisteus já haviam sido derrotados, mas, aleluia, Deus estava dizendo a Davi: eu vou dar vitória a Davi, mas não é do seu jeito, não é como você quer, não é para agradar você, é do meu jeito, é a minha estratégia que eu vou fazer, Davi. Deus ainda tem resposta para quem ora. Jeremias capítulo número 3, 33 e verso número 3: clama a mim e respondei-te-eis, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus ainda é Deus que ouve a oração da sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo: os inimigos vão tentar de novo, eles estão esperando. Os inimigos voltaram, mas o texto nos ensina um princípio de obediência, um princípio de vitória. Olha, Davi, a vitória, aleluia, do passado não vai garantir a vitória do presente. Você precisa buscar de novo. Você orou lá atrás, a vitória veio, mas os inimigos não vão parar, e você precisa orar novamente. E Deus diz: Davi, não vai subir, não vai fazer do jeito que você faz, não é do jeito que você quer, é o meu jeito e a minha estratégia. Agora você não vai de frente, agora você vai rodear por trás. Deus estava dizendo a Davi: agora nesta peleja você vai conhecer como eu trabalho no oculto, Davi. Você vai conhecer a estratégia do meu silêncio, Davi. Davi, tu vai conhecer, Davi, aleluia, saber que o invisível é a chave, aleluia, que traz a vitória. E eu posso dizer que isso acontece quando nós vamos lá para o livro de Esther. E quem é leitor da Bíblia sabe, você lê os capítulos do livro de Esther. O livro de Esther, você não encontra a expressão Deus, você não encontra o nome Deus, você não vê nada disso. Sabe por quê? Você não encontra e não são registrados, porque é um livro que está mostrando a ação de Deus no invisível. Mas quando você lê o livro, você vai ver e encontrar Deus agindo. Deus age de uma maneira poderosa, Deus age de uma maneira estratégica. Ei, irmã, não se desespere, continue buscando a presença do Senhor. Enquanto tu está buscando, Deus no invisível está dando vitória. Calabranda, calabaçai, arabandaço, rebacaia, xonde, rebacaia, sebre, arabacácia, andarabanda, aleluia. Tem gente pensando que Deus está calado porque te abandonou. Deus está dizendo: eu estou trabalhando. Enquanto o inimigo está planejando a tua forca, eu estou trabalhando. Enquanto o inimigo está se levantando, eu estou trabalhando. Enquanto o diabo está pensando que está destruindo a tua casa,
Mas como que Deus trabalha no invisível, pastor? Você se lembra de um texto bíblico lá em 2 Reis, no seu capítulo de número 7, quando os filhos de Israel estavam em um momento mais difícil, a fome, o cerco da Síria estava tomando a cidade, ninguém podia passar pelos portões, os inimigos estavam afrontando, os inimigos estavam tomando as forças, chegaram a vender a colocar a venda a cabeça de jumento, aleluia, e esterco de pombo, cogitaram no meio do povo de cozinhar os seus próprios filhos. A fome estava terrível, parecia tudo acabado para Israel, mas o rei diz assim: vamos arrancar a cabeça do profeta, porque vem de Deus este mal. E quando foi bater lá na porta do profeta, o profeta já estava ciente do que estava acontecendo, e ele diz assim: ei, parece conjecturando o texto, eu posso entender o profeta dizendo: calma, Deus está vendo o que está acontecendo, porque Ele é soberano e Ele tem o controle. Amanhã, lá na porta haverá uma medida de farinha por um ciclo, haverá tudo mudado. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, para quem busca a presença de Deus, sabe que Deus trabalha no invisível. Eu acho interessante é que tinha 4 homens leprosos do lado de fora. Eles disseram assim: se ficarmos aqui morreremos, se entrarmos morreremos. E Deus lá no trono, trabalhando no invisível. Aleluia, Deus. Enquanto a mãe preparando para colocar o filho na panela para comer, Deus lá no trono dizendo assim: ei, marcha para dentro da cidade. Lá vem 4 homens leprosos, não podiam entrar na cidade, porque tinha que viver fora, porque estavam tomados de lepra. Mas quando decidiram em agir, eu vou repetir, quando decidiram entrar em ação, Deus levanta do trono e diz assim: eu resolvi marchar, eu resolvi entrar na guerra, eu resolvi quando você ficar aí no WhatsApp murmurando da vida, postando no Facebook, tô triste, tô não sei o que, tô não sei o que, mas quando você tomar a decisão na tua vida de agir, Deus vai dizer: eu vou marchar com você, eu vou marchar com você. Era 4 homens indignos, mas havia um projeto de Deus. Começaram a entrar, e a Bíblia diz que quando eles estavam entrando para dentro da cidade, ele manda caia. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma glória neste lugar. Abacanto, abacai. 2 Reis, capítulo de número 7, diz que quando eles começaram a entrar, a Bíblia diz assim: e 4 homens leprosos estavam entrando na porta, as quais disseram uns aos outros: para que nós estaremos aqui até morrermos? Se dissermos entramos na cidade, há fome na cidade, e se morremos ali, ficaremos aqui, também morreremos. Então vamos nós, ação, vamos nós, atitude, ação, vamos nós agora.
e temos conosco no arraial. Versículo de número 6. Aleluia. Versículo 5: e levantaram-se aos crepúsculos para irem ao arraial do Sírio, e chegando à entrada do arraial do Sírio, e eis que não havia ali ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor fizera ouvir o arraial do Sírio um ruído de carros, ruído de cavalos, ruído como de um grande exército, de maneira em que uns aos outros começaram a correr, e estão correndo até hoje. Sabe por quê? Porque quando Deus decide marchar, quando Deus desce para agir, não tem demônio. Quem quer se levantar para agir nesta noite? Quem quer tomar posição diante do Senhor? Prepare, porque Ele desceu para marchar contigo nesta noite. Caia, cheia da bacai. Ai, não subirás, rodearás por detrás e virás a eles por defronte do amendoeira, do amoreiras. E há de ser que ouvindo um estrondo de marcha pela copa da mão. Oh, Deus estava dizendo: tu vais subir no silêncio das minhas estratégias. Mas quando você ouvir o estrondo, quando você ouvir o estrondo de marcha, quando você ouvir barulho de alguém marchando nas folhas, pelas copas da amoreira, levanta-te e sai, porque é o Senhor que está indo diante de vocês. Decalabrando que era baixuinde, rebacando, rabacanda, rabacanda, rabachanda, fácia. A gente lê alguns textos bíblicos e se depara de alguns detalhes que a Bíblia nos mostra. Você já parou para pensar por que Deus mandou Davi rodear por trás da moreira? E ficar esperando o sinal? Esse sinal viria do céu como um vento soprando nas copas, nas folhas. Aí a gente vai para a Bíblia e Zaqueu vai responder essa pergunta. Por que, pastor? Porque a moreira ou sicômoro é uma árvore pequena, é a árvore dos pequenos, é diferente do cedro. A moreira era uma árvore pequena, de baixo, o tronco largo ficava fácil de subir. E Zaqueu vai mostrar o porquê que ela é tão representativa na Bíblia. Lá em Lucas capítulo 19, versículo de número 4, vai dizer que Jesus estava passando, aleluia, Jesus estava vindo, uma grande multidão acompanhando, e Zaqueu estava querendo ver quem? Jesus. E quando Zaqueu quer ver Jesus, ele sobe aonde? A gente fez essa pesquisa
E agora a gente se depara de uma situação em que ele vai mostrar o porquê. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, diz assim: Deus mandou Davi subir rodeando esta árvore pequena, porque é o lugar aonde se encontra Jesus. Tem muita gente grande que não acha Jesus. Precisa ouvir um comando dele dizendo assim: você quer ter vitória, meu filho? Vai lá, rodeie, sobe aonde os pequenos sobe, sobe aonde os necessitados sobe, sobe aonde os carentes sobe, sobe aonde os mais, aleluia, necessitados estão clamando. Vocês vão ficar lá, é lá que vocês vão ficar. Aí a gente começa a entender que este lugar pequeno é onde Zaqueu pôde ver Jesus. É os menores que acham. A Bíblia diz que o seu fruto desta árvore é o figo silvestre. Ele também tem um significativo, sabe por quê? Porque para ele se tornar comestível, ele tem que ser ferido, tem que ser cortado. Ele representa o sacrifício de Cristo. E Deus estava dizendo: suba lá, aleluia, porque lá significa aonde a vitória virá, porque será os frutos como sacrifício depois de ferido. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha, a vitória virá quando ouvir este som que vem do céu, o vento de Deus movendo as folhas e o Senhor marchando no meio dela, dizendo: Davi, chega a hora de vir para a vitória. Quem está preparado para ouvir o som que vem do céu? Ai, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Quem ande calabranda, calabrachuinde, rebacanarabacai. Deus está dizendo: eu tenho barulho, eu tenho estrondo, eu faço barulho. Ei, este barulho estava em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam reunidos orando, e de repente veio no céu como um vento venturoso e encheu toda aquela casa. É o barulho dele, é o barulho dele, é a glória dele, é o poder dele, é a manifestação da sua glória. Deus está dizendo: suporte, aguarde, fica debaixo das folhas, mas quando eu soprar, eu vou mudar o cativeiro. Levanta a mão, 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 levanta a mão. Ai, que eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Eu dirijo uma igreja lá em São Paulo, em um campo limpo, e uma certa vez a regente do ciclo de oração disse para mim: pastor, o meu marido está doente, ele está, aleluia, deitado na cama e não se levanta. O marido dela, ele trabalhava com obras, era chefe, ele tem uma pequena empresa de reforma, construção, e ela tem uma loja de roupa. E ela chega para mim e disse: pastor, o meu marido está na cama, não se levanta, ele não fala, ele não come, ele não tem reação, e quando está acordado, ele tem a mente de uma criança de 7 anos, de 5 anos de idade. Eu me
procurei, porque ele era um homem tão animado na casa do Senhor. Eu fui na casa da irmã, cheguei na casa da irmã, o homem estava deitado como morto na cama, estava deitado como um defunto, magro, seco, sem comer, desfinhando, aleluia, morrendo aos poucos, aleluia. Ela disse: pastor, o que eu vou fazer? A única, aleluia, dinheiro que entra para pagar carro, casa, comida, vem através deste homem. A loja que eu tenho não rende nada. Pastor, o que eu faço? Eu olhei para a igreja e disse assim: vamos para casa desta irmã e vamos dobrar o joelho e vamos orar. Eu saía do serviço 7 horas da noite, ia para a casa dessa irmã, dobrar o joelho junto com a família e orando a Deus, orando ao Senhor, e muitos irmãos comigo. Mas o que eu deparava diante daquela situação é que não mudava o quadro do irmão, ele estava piorando, a gente orando e piorando. Mas o Senhor falou comigo: eu não estou fazendo porque tem muitos aqui que estão aqui para mostrar espiritualidade, estão aqui gritando para mostrar que é profeta, profetizando, e eu não quero isso. Eu comecei a chorar do lado daquele irmão, disse aos irmãos: a partir de hoje ninguém mais vai na casa desse irmão. Não, Deus me deu outra estratégia, não vai na casa dele, vamos recuar. Deixei passar 2, 3 dias, fui para o joelho, fui para o jejum, fui para a oração e disse: Deus, nós oramos lá e nada aconteceu, o homem está definhando. Deus, eu vim para o particular contigo, aleluia. Deus me deu uma revelação, aleluia, naquela noite de quinta-feira, e eu olhando, estava este homem deitado sobre uma cama de madeira, e eu chegava, pegava a cabeça dele por baixo e dizia: em nome de Jesus, sai! 3 vezes, e saiu espantalho de dentro do umbigo dele. E o Senhor falou para mim: o que fizeram para ele foi trabalho de voodoo, é obra poderosa de macumbaria. Eu disse para a família: sexta-feira traga este homem na igreja, nem que for de maca, nem que for de cadeira de roda, traga este homem para a igreja. Quando chegou na igreja, colocaram este homem sentado no banco bem da frente do altar, e começamos a pregar e orar. E quando eu desci, eu pedi: vem para cá que eu quero orar pela sua vida. E eu fiz conforme o Senhor me orientou. Um homem crente, tomando santa ceia, participando dos cultos dentro da igreja, e o diabo tomou a casa dele, o diabo tomou a família, estava destruindo tudo. Mas naquela noite, pela revelação que Deus me deu, eu orei conforme o Senhor me mostrou, e naquele momento o demônio se manifestou e saiu, e ele foi liberto. Jesus libertou aquele homem, aleluia, de uma maneira tão poderosa que levaram esse homem para tudo que era tipo de médico e não tinha remédio. Eu fui visitar ele 2, 3 vezes, aleluia, dentro de um hospital, aleluia, amarrado como animal na maca, aleluia. Mas o Senhor estava dizendo para mim: não é do jeito que vocês acham que é do meu jeito, é a minha maneira, aleluia. Há momentos que nós precisamos descer mais, há momentos que nós precisamos rodear, aleluia, a orelha para ouvir a voz dele. Este homem está de pé, glorificando, trabalhando de volta, aleluia, família sarada, aleluia. O Senhor me mostrou, antes, quando era adolescente, uma ex-namorada fez um trabalho muito terrível contra a vida desse rapaz, aleluia. Ele casou, quando adolescente aconteceu de novo. Eu disse para ele: meu filho, a partir de hoje nunca mais. O laço foi quebrado, o demônio foi expulso, e você está liberto, porque Jesus ainda foi. Quando ele decide de marchar com isso, não tem demônio que pare.
pelas folhas. E o Senhor disse a Davi: aleluia, sai de trás das folhas, porque eu desci para marchar. Irmão, Deus, aleluia, claro que eu estou usando uma forma, aleluia, de mostrar a ação de Deus, aleluia, e Deus faz. Eu quero dizer nesta noite, minha irmã, Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus sara, Deus transforma, Deus dá vida, Deus salva. O teu marido está na cachaça, Ele salva, Ele tem poder, Ele tem autoridade. Levanta a mão nesta noite, porque Deus está dando uma ordem do céu. Eu estou mudando o cativeiro de pessoas aqui nesta noite. Assim diz o Senhor neste altar. Assim diz a voz de Deus profética para alguém que está aqui. Deus está entrando no teu lar nesta noite. Deus está quebrando agrilhões. Deus está quebrando maldição. Deus está quebrando pela autoridade do nome de Jesus. Levanta a mão que agora é uma guerra. Deus está entrando dentro do quarto do teu filho, está arrancando aquele demônio de tristeza. Deus está me mostrando o teu filho dentro do quarto e já pensou tirar a vida dele, mas Deus manda te dizer, minha serva, eu estou entrando porque resolvi marchar contigo. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Adora Jesus, Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ele é poder, Ele é poder, Ele é autoridade. Oh glória, que Deus é este, pastor? Que Deus poderoso é este? Que pega o profeta Isaías para profetizar 150 anos antes de um homem chamado Ciro nascer, aleluia, e coloca a palavra profética, aleluia, e diz assim: o meu ungido será usado para livrar o meu povo, aleluia. Que Deus é este? Ele é o Deus que merece ser adorado, Ele é o Deus que merece ser glorificado. 150 anos antes do renascer, já havia profecia que Deus usaria ele para conquistar a Babilônia. Tudo isso é porque Deus está no controle. Ele usa até quem não conhece para cumprir os seus planos. Deus deu uma estratégia aos persas, aleluia. Lá em Esdras capítulo 1, os irmãos são conhecedores da história. Deus dá uma estratégia para os persas, desviando o rio Eufrates, que corria sobre os muros da entrada pela parte seca, aleluia. Eles entraram enquanto os babilônicos estavam fazendo festa do lado de dentro. A Bíblia diz, aleluia, que Deus deu essa estratégia de desviar o Eufrates para secar a terra, e eles entraram em terra seca por baixo, aonde os babilônicos não viam, e foi ali, sem lutar, sem guerra, sem morte, que eles conquistaram a Babilônia. Olhe para mim, é isto que Deus vai fazer com a tua vida hoje. Enquanto o inimigo está sorrindo e está fazendo festa, porque teu filho está desviado, teu marido está longe, Deus manda dizer: eu estou agindo no meio em que eles acham que está tudo perdido. Eu estou mudando o cativeiro. Eu
E o negócio foi tão sério que a arqueologia diz que encontraram o cilindro de Ciro. Era um registro persa da conquista. Isso afirma que aquela batalha foi 100% estratégia de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus disse através do profeta Isaías: eu irei diante de ti, endireitarei os teus caminhos tortos. Na antiguidade, os exércitos dependiam das estradas planas para mover carros de guerras e tropas. Se o rei quisesse invadir territórios, deixava as estradas ruins. Era uma forma de estratégia de defesa. Mas Deus estava dizendo: eu irei diante de ti, eu vou descer, aleluia, com uma escavadeira, com um moto niveladora, aleluia, para aplanar o caminho e mostrar para você que ainda com as feridas eu estou contigo, que ainda com a dor eu estou contigo, porque eu decidi marchar contigo para limpar o caminho, para te dar vitória. Eu vou quebrar os portões de ferro. O que está travando a tua vida nesta noite? O que está travando a tua bênção nesta noite? Deus está dizendo: eu vou diante, eu vou quebrar. Hoje eu cheguei aqui nesse congresso para quebrar portão de bronze. Eu vou quebrar portões, eu vou quebrar ferrolho, eu vou tirar impedimento do caminho, eu vou tirar laço oculto, eu estou quebrando, laço demoníaco, eu estou quebrando. Eu cheguei, o Senhor chegou, eu estou quebrando, eu estou limpando o caminho, eu estou libertando, eu estou transformando, eu vou entrar. Eu irei diante de ti, eu resolvi marchar com você. Quem está ouvindo a voz? Quem está ouvindo a voz, levanta a mão para a glória, vai. Quem está ouvindo a voz, levanta a mão para a glória, vai. Olha para cá, e a balança, a vem Deus, vem marchar na nossa frente, vem marchar, Senhor, nas nossas dificuldades, vem marchar, Senhor. O inimigo está aí, vem marchar. Tem portão na frente, tem bronze, tem portas, Senhor, tem portas, aleluia, como lá de Babilônia, 25 metros de espessura, oh Deus, e nós não conseguimos, nós não temos força, nós nos rendemos, Senhor, a ti nesta noite, Deus, porque nós viemos declarar que não podemos, mas o Senhor pode, o Senhor tem autoridade, o Senhor tem autoridade, o Senhor tem poder. Marcha conosco, vai conosco, entra nessa guerra conosco, entra nesse desemprego conosco, entra nessa enfermidade conosco, entra, Senhor, entra, Senhor, entra, Senhor, entra. Estou sentindo o peso desta mensagem. Eu vou dar um minuto para você adorar.
coração e você está temendo aqui, e Deus manda te dizer: eu estou mexendo, eu estou trabalhando, eu estou no invisível mexendo, enquanto tu está aqui me adorando e me servindo, eu estou cuidando da tua casa e da tua família. Assim diz o Senhor: aquentai-vos e saber que eu sou Deus. Eu vou revelar segredos nesta noite para alguém aqui. Eu vou revelar tesouros da escuridade. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Orava na calada chua e me cantava carinho. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é maior que Sócrates, o filósofo ideal. Jesus é maior que Platão, o maior pensador da história. Jesus é maior do que Pitágoras, o pai da matemática. Jesus é maior do que Euclides, o pai da geometria. Jesus é maior do que Tales de Mileto, o pai da eletricidade. Jesus é maior do que Hipócrates, o pai da medicina. Jesus é maior do que Heródoto, o pai da história. Jesus é maior do que Alberto Alves Dumont, o pai da aviação. Jesus é maior do que Paracelso, o pai da medicina elétrica. Jesus é maior do que Nicolau Copérnico, o pai da astronomia moderna. Jesus é maior do que Thomas Edison, o pai da invenção moderna. Jesus é maior do que Alexandre Grande Terra, pai do telefone. Jesus é maior do que Buda, o fundador do budismo. Jesus é maior do que Maomé, o fundador do islamismo. Jesus é maior do que Allan Kardec, o fundador do espiritismo. Jesus é maior do que José Smith Jr., o pai fundador do mormonismo. Jesus é maior do que Abraão, o ancestral do judeu. Jesus é maior do que Moisés, o grande legislador dos hebreus. Jesus é maior do que Davi, o pilar do judaísmo. Jesus é maior do que Elias, aleluia, o grande profeta, influente dos profetas. Jesus é maior que Paulo, do que Pedro e que qualquer, aleluia, apóstolo influente. Jesus é maior do que a morte, porque Ele é o autor da vida. Jesus é tudo, Ele é Salvador, Ele é verbo, Ele é alegria, Ele é fonte, Ele é paz, Ele é libertador, Ele é rocha, Ele é escudo, Ele é general de guerra, Ele é cordeiro, Ele é pastor, Ele é pedra, Ele é juiz, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o fim. A Ele glória. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Feche os olhos, feche os olhos. Feche os olhos para adorar. Eu tenho mais um minuto, eu vou entregar o microfone. Por mim, cantar, é que aceitável. Coloque a mão no teu coração, eu não vou pedir para ficar de pé. Aleluia, aleluia.
aleluia, mas fique sentado mesmo, mas coloque a mão no teu coração, porque eu estou sentindo uma unção de cura nesta noite. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem autoridade para curar nesta noite. Levante a sua mão de profeta e a outra coloca sobre esta enfermidade nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. E receba a palavra do Senhor dizendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo esta enfermidade do teu corpo. Em nome de Jesus, eu repreendo, aleluia, a enfermidade da tua coluna. Em nome de Jesus, eu repreendo a enfermidade dos teus ossos. Em nome de Jesus, eu toco na tua coluna nesta noite para curar. Eu estava condenado, aleluia, estava com 3 hernias de disco, 2 estouradas e já tinha vazado o líquido da coluna. A última tomografia que eu fiz, o médico diz assim: já vou internar você para fazer uma cirurgia. Eu disse: não, doutor, eu não vou fazer cirurgia. Aleluia. Quando eu fui dirigir congregação, eu dobrei o joelho e disse: Deus, o Senhor quer que eu faça a tua obra, mas eu não consigo ficar sentado, eu não consigo andar, eu não consigo descer vales e subir morros. Deus, se há um propósito nisto, cure eu, Senhor, repreenda essa enfermidade. Passou-se os dias, eu não sentia mais dor. Eu voltei no médico e eu pedi, aleluia, uma tomografia para ter certeza do milagre. E eu fiz a tomografia, recebi, aleluia, peguei nas mãos e estava lá. Eu levei para o médico da empresa, eu disse: veja aí se tem alguma coisa na minha coluna. Ele disse: você nunca teve problema de coluna, o que está dizendo aqui. Eu disse: agora abre o computador aí, abre o computador e veja aí, você não tinha 3 hernias de disco, condenada. Quantas vezes o Senhor me afastou, quantas vezes o Senhor me deu 10, 15 dias de atestado, porque eu não conseguia trabalhar. Uma vez o resgate me tirou de trás do volante do ônibus, que não tinha condições de andar e mover. Mas eu olhei para aquele médico e disse assim: veja se tem alguma coisa aí, porque Jesus, ele é poder, Jesus é o poder. Ele disse: vai lá fazer outra, vai lá e faz outra, mas agora você vai tomar aquele contraste. Fui lá e fiz, levei para ele. Ele disse: eu não sei o que aconteceu, a sua coluna está perfeita, não tem hernia de disco, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Irmãos, esse Deus merece ser adorado, não merece. Coloque a mão sobre essa enfermidade nesta noite. Eu profetizo a cura sobre a tua vida agora. Em nome do Senhor, receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura da alma, receba a cura dessa tristeza, dessa depressão, receba a cura dessa enfermidade. Eu toco na tua coluna